Arquitetos da Cultura da Morte, de Benjamin Wicker e Donald DeMarco. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você gostar desse seu like, se achar interessante, comente o que achou deste vídeo. Isso aqui, meus amigos, é uma obra-prima, tá? Eu ainda não terminei, né? Tô chegando na metade do livro. Extremamente interessante dessa pouca leitura que eu já fiz aqui agora. Já li umas aproximadamente 100 páginas. Do pouco que foi aqui lido, é de muitíssimo proveito para vocês compreenderem, hoje em dia, quem está por trás dessas influências de, por exemplo, eutanásia, espaço, né? Quem está por trás, quem influenciou a questão do suicídio, espaços, né? Assistido, né? Que hoje tem isso. É uma coisa muito comum lá na França, inclusive, né? Se não me engano, é na França, ou é no Canadá, uma coisa assim, né? Não é muito comum no Brasil isso, mas já tem leis que promulgam o suicídio espaço de assistido, né? Questão do homossexualismo também, né? Então, quem está por trás da influência dessas ideologias que são muito uma cultura de morte, né? De promulgar algo que não existe mais, que o fim de tudo. Por exemplo, do suicídio é o fim da vida, né? Do espaço é o fim dos seres humanos, da humanidade, das gerações, né? Dos bebês. Do homossexualismo, por exemplo, é a questão da diluição da família, que não tenha mais famílias e tudo mais, não tenha mais filhos, homem, mulher e filhos, né? Ou seja, é um pouco parecido com o do pastor, né? Também que não vai ter cada vez mais gerações, né? Com uniões homossexuais, né? Enfim, tudo isso, os autores aqui desse livro, né, eles destilam através da biografia, isso que é muito interessante, de cada um desses arquitetos que promulgam essa cultura da morte. Muitíssimo interessante. Aí você vai me perguntar, quais são esses arquitetos, Klaus? Aí vamos lá, vamos abrir aqui, vou ler aqui no sumário para vocês, tá? Ele vai falar primeiro, né, que existem os parte 1, né? Os cultores da vontade, pessoas que vão cultuando a vontade, você tem que fazer o que te dá na telha, é importante ser feliz, importante é você fazer suas vontades egoístas, né? E aí, assim, né, ele vai tratar da biografia do Arthur Schopenhauer, muitíssimo importante, delicioso, viu? Delicioso essa biografia do Schopenhauer, que ele vai pegando, e ele vai sempre fundamentando de onde ele pega, com nota de rodapé, tá? Vai pegando do Friedrich Nietzsche também aqui, tá? Só que no Brasil a gente fala Nietzsche, né? O certo era Nietzsche, né? Mas enfim, do Friedrich Nietzsche, a gente falou Nietzsche por causa do Che Guevara, né? Eu suponho que é por isso, né? Nietzsche. Ayn Rand, ele vai pegando Ayn Rand também, tá? Ayn Rand eu conheci melhor ainda, inclusive, nesse livro aqui, tá? Porque eu achava que a Ayn Rand era inofensiva, ela só pregava um egoísmo meio inócuo. Pelo contrário, ela é muito famosa lá nos Estados Unidos, né? A literatura dela chama muita atenção de adolescentes, jovens, e a cultura que a gente tem hoje, de que o importante é o indivíduo, o importante é as minhas vontades, o importante é eu me sentir bem, muito vem da Rand, culpa dela, entendeu? Não é de outros, né, autores antepassados como Epicuro ou existencialistas, como a gente vai chegar lá, né, que ele também trata dos existencialistas, mas, enfim, dos existencialistas como João Paul Sartre, né, que fala, né, você tem que ser livre, vai fazer o que você quiser na telha, você é livre para fazer o que quiser, isso, acho que todo mundo já notou isso, né, a gente pode fazer o que quiser, mas acho que vocês já notaram que a gente não é livre para lidar com as consequências dessas ações. Por exemplo, acho que a Rand, ela entendia isso, né? Junto com Friedrich Nietzsche e Schopenhauer. Eles entendiam que
Se eu usar aqui uma droga, eu sou livre para usar droga, mas eu não sou livre para lidar com a consequência da dependência que eu vou estar tendo dessa droga. Então, se eu uso cocaína, vou ficar muito feliz usando cocaína. Quem diz pra vocês que droga é ruim? Ninguém vai dizer uma bobeira dessa. Na droga é muito boa, enquanto tá agindo no nosso sangue, né? Então, sei lá, vou usar um maconha, uma cocaína, muito bom, né? Ninguém vai achar que é ruim, né? Enquanto estiver agindo. O problema é quando acaba o efeito, né? Aí você vai querer mais, e mais, e mais, e mais, e vai ficar escravo daquilo. Então, é isso que o My Range, ela compreendia, né? A Ranger compreendia isso, mas ela falava assim, não, o que importa é a vontade do indivíduo. O indivíduo, ele é sobre todas as coisas, o mais importante é o suprassumo do que nós temos hoje de sacro, de sagrado, né? Então, esses autores, os cultores da vontade, né, que eu já li todos eles, né? Eu tô chegando agora no Charles Darwin, né? Que já é da parte 2. A gente já vai chegar já na. Então, esses cultores da vontade, todos eles têm isso em comum. Muitíssimo interessante, de que eles, ao tentarem pregar, né, um viver pelo prazer, eles acabam perdendo o prazer pelo viver. E o interessante disso tudo é que no fim da vida de cada um desses escritores aqui, o Schopenhauer, o Nietzsche, sempre acabou de maneira trágica. É tragiquíssima. Por exemplo, Schopenhauer terminou sozinho, morrendo, amargurado com a vida e nunca quis ter casado e morreu com um poodle. Eu nunca amigo que ele tinha, um poodle, entendeu? Schopenhauer, assim, ele teve problemas também com a mãe, né? Então, todos eles em comum têm problemas familiares, número um. Número dois, morreram sozinhos de maneira trágica. Nietzsche morreu no manicômio, provavelmente com sífilis, né? Comendo merda, né? Isso não é dito aqui na biografia, mas já tem teses hoje em dia, vocês podem pesquisar, pesquisa aí, Nietzsche copógrafo. Leia um artigo científico de que Nietzsche comia merda, literalmente, né? Então ele ficou louco no final da vida. Esse é o nosso super-homem, né? Super-homem alemão, Ubermensch, extremamente, né? Forte, combatente, né? É isso aí. A filosofia desses caras se autodestruíram, né? E a Rand também, né? A Rand começou a defender no final da vida que tinha que ter um casamento a 4 pessoas, que eu tenho que fazer as próprias vontades. E ela era absolutamente arrogante, a Rand. Vocês vão vendo aqui no capítulo que eu falo da Rand, como é que ela era uma mulher que tinha um delírio, assim, de onipotência. Se achava demais, assim. Ela inclusive, comparava a Revolta de Atlas, que é uma magnum opus dela, né? Ela comprava essa obra dela de literatura com a Bíblia, entendeu? Falando que a Bíblia, entendeu? É pé a pé, entendeu? Como assim? É uma coisa assim, no mínimo, falta um pouco de humildade nesses escritores, né? Nietzsche, Schopenhauer, Arendt, são muito cheios de si, né? E por isso que cultuavam a vontade. Parte 2, vamos falar sobre os evolucionistas e eugenistas. Ele vai tratar do Charles Darwin, Francis Galton, Ernest Haeckel, né? Esse eu não conheço, esses dois últimos. Parte 3, os utopistas seculares. Vai tratar de Karl Marx, de Augusto Comte, de Judith Jarvis Thomson, né? Parte 4, os existencialistas ateus, né? João Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Elizabeth Bennet, e a parte 5, os caçadores do prazer, né? Que aí vai o Sigmund Freud e William Reich, enfim, aí vem aqui também Ellen Brown. E aí, para finalizar, tem a parte 6 e 7. A parte 6, ele vai falar sobre os engenheiros do sexo. Aí vai pegar a Margaret Mead, Alfred Kinsey, Margaret Sanger, Clarence Gamble, sei que eu não conheço, a Alan Guth, mas eu também não conheço, né? E aí, a parte 7, os promotores da morte, que são dois autores que eu não conheço, o último eu conheço, né? Primeiro é Derek Humphrey, Jack Kevorkian, né? E Peter Singer eu conheço. Aí fica mais fácil a pronúncia, né? Então, é isso. O livro tem aproximadamente umas 400 páginas.
achei interessantíssimo, tá? Fica a recomendação para vocês, o cupom, inclusive, para vocês já adquirirem ele com desconto, tá aí na descrição, é 5% de desconto que vocês ganham. É da editora Eclese, tá? Aproveita que deve estar com uma promoçãozinha esse livro, tá? Se você está assistindo esse vídeo a tempo ainda, eu acho que a editora ela tá com uma promoção, né? Uma promoção relâmpago. E aí, para finalizar o vídeo, eu vou só ler a sinopse para você ficar com mais vontade, né, de ler, tá bom? Então vamos lá. O que mais me cativou para comprar esse livro aqui foi a sinopse, beleza? Então vamos lá. A cultura da morte se tornou um termo popular, mas, para a maioria das pessoas, seu significado continua vago e distante. DeMarco e Wilker, que são os escritores desse livro, deram-lhe uma definição clara e expuseram suas raízes e seus arquitetos. 23 pensadores influentes, tais como Ayn Rand, Charles Darwin, Karl Marx, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alfred Kinsey, Margaret Sanger. O verdadeiro intuito de seu ativismo não era chegar à verdade, como fica evidente por suas próprias vidas, mas justificar seus comportamentos pessoais através de uma reestruturação da sociedade. Aqui são explicitadas as forças que impulsionaram a revolução sexual, a legalização do aborto, o crescente apoio à união homossexual, a eutanásia e o suicídio espaço de assistido. Contudo, não há que se perder a esperança. Se a cultura da morte se assenta sobre uma visão fragmentada do homem e sobre o esquecimento de Deus, a cultura da vida se baseia na compreensão e restauração do ser humano como pessoa e na descoberta de um Deus benevolente. Nesse sentido, o personalismo de São João Paulo II serve de antídoto para a cultura da morte, resgatando a sacralidade da vida humana. Muitíssimo interessante, pessoal. Muitíssimo interessante, tá? Fica a recomendação, o link tá logo aí abaixo. Grande abraço.